A depressão é uma interação complexa entre a genética e o estresse. O estresse é muito importante. E o que acontece no nosso cérebro? Forma um processo inflamatório. Existe um mecanismo muito complexo, tá? Começa no sistema anímico, córtex pré-frontal, que vai até o final colocar o que a gente chama de fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios fazem três coisas muito importantes. A primeira, ela causa dor nas terminações nervosas. Por isso que é muito comum as pessoas com depressão terem dor. Outro fato também é a diminuição das aminas biogênicas, as famosas serotonina, dopamina e noradrenalina. Mas o principal que faz é a degeneração do neurônio. O neurônio é como se fosse a minha mão. Aqui é o núcleo e os dedos são os dendritos. Esses dedos, ou dendritos, é que fazem a conexão com outros neurônios. Então é fundamental. E na depressão ocorre a degeneração deles. Com isso ocorre uma alteração dessa condução. Existindo isso, o que ocorre? Vai ocorrer toda uma alteração da pessoa, vai ocorrendo os sintomas, e sintomas muito importantes. Por isso que eu falei que é um processo inflamatório. Então a gente tem que entender que a depressão é uma doença. Jamais deve-se pensar a depressão, vou usar até um termo como fraqueza de caráter ou como uma pessoa fraca. Não, depressão é uma doença igual a outra qualquer. Quanto mais tempo ela leva para ser tratado, mais difícil. Por isso que é muito importante, quando apresentar alguns sintomas de depressão, procurar uma ajuda imediata. Jamais ficar deixando ou alongando ou tentar outras alternativas. O tratamento da depressão, a maior eficácia dele apresenta quando a gente usa a psicoterapia junto com a psicofarmacologia. Nas depressões leves, muito leves, que são reativas, aconteceu a perda de alguém, uma depressão rápida, a psicoterapia sozinha até pode funcionar. Mas as depressões moderadas, depressões graves, requer a parte de remédios. É fundamental. Porque o que o remédio faz? E quais remédios? A gente utiliza os antidepressivos. O que os antidepressivos vão fazer? Lembra que eu falei que o neurônio seria como se fosse uma mão? Então, os antidepressivos, eles vão nos receptores serotonérgicos, dopaminérgicos, penetram no neurônio, se ligam a uma proteína G e por fatores secundários, que é a fosfatase quinase e o calciquinase, ele vai até o DNA do neurônio. Estimula o DNA do neurônio a produzir uma substância chamada BDNF, elemento neurotrófico do neurônio, que vai fazer o quê? Vai formar novamente aqueles dendritos, como se fossem os dedos que eu expliquei anteriormente. E com isso volta a conexão anterior. Então é fundamental o tratamento farmacológico para as depressões moderadas e graves. A gente não pode deixar. E voltando à condição normal, vai voltar ao que a pessoa era antes, tendo uma remissão dos seus sintomas. Ou seja, quando a gente faz o tratamento para depressão, nós precisamos o quê? Remitir, voltar ao funcionamento normal, voltar ao funcionamento anterior da pessoa.